Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Tiago, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que foi pregada nessa noite deste domingo na PIB de Cachamorra, cujo tema é Matricule-se no Deserto. É um convite difícil, porque o deserto, que é não somente a escola do Senhor, mas é como se fosse uma universidade ou um centro de ensino complexo, ou seria as forças especiais, um treinamento difícil para missões especiais. Grandes servos do Senhor passaram por esse treinamento no deserto e obtiveram êxito. Abraão, patriarca do povo escolhido de Deus, os judeus, teve de passar pelo deserto. Ele foi retirado de uma cidade até então confortável em sua época, Ur dos Caldeus. Se você quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, as casas eram caiadas de branco, 2 andares, né? Eles criavam animais, havia uma certa divisão do trabalho, não era um nômade, mas ele é chamado para uma terra a qual ele não sabia e ele teve de passar pelo deserto. O povo também, hebreu, foi liberto do Egito após 400 anos de escravidão brutal e excruciante. Mas antes de chegar até a Terra Prometida, que era uma viagem de dias, teve que de peregrinar 40 anos no deserto, porque Deus precisava formar a nacionalidade do seu povo. Ele precisava arrancar o coração de escravo, a cosmovisão de escravos que eles tinham de si mesmos, ao valorizar o Egito como uma terra grande e poderosa e se formar como o povo de Deus, os oráculos do Senhor. Assim também, João Batista foi ao deserto, Jesus 40 dias jejuou e foi tentado no deserto, esteve entre as feras e os anjos o serviam. E assim também o apóstolo Paulo, que teve uma importante chamada entre os gentios, após se converter no caminho para Damasco, ele fica cerca de 3 anos nos desertos da Arábia. Por certo, Deus o treinando, o forjando como uma ferramenta muito afiada e muito útil para a sua obra. O deserto é local de extremos, onde durante o dia a temperatura é muito elevada e durante a noite a temperatura cai abruptamente, chegando a quase zero. Deserto também é local de parcos recursos, onde não há fartura de alimentos, porque é um local isolado, o clima é seco. Deserto também é local de isolamento, de silêncio, longe das cidades, longe das pessoas, um local que há um silêncio, onde se pode refletir sobre a vida. E nesse silêncio, Deus fala. Isso tem um simbolismo muito forte. Quando tudo se silencia ao nosso redor, Deus fala com o seu povo e assim Deus falou com o povo de Israel. Interessante que a própria palavra deserto, há muitas palavras no hebraico para deserto, mas a que é bastante usada é midbar, que tem a raiz na palavra no hebraico também, davar, que significa palavra. Ou seja, falou Deus a Moisés no deserto. Em Números se fala isso. Ou seja, o deserto foi o local onde Deus falou com o seu povo. Então o sentido seria parecido, lugar de encontro com a palavra de Deus. Deserto é difícil, é seco, é um clima desértico, é uma situação com poucos recursos, mas é o local onde Deus treina, onde Deus fala, onde a força humana se esvai e passa-se a depender do poder de Deus para sobreviver. Então o deserto, se você não se matriculou nessa grande escola, aceite, porque há pessoas que estão dizendo, poxa, momento difícil que estamos vivendo, momento de isolamento, eu quero que isso passe logo. Irmãos, o deserto só acaba quando você aprende com ele. Deserto é local de passagem. Enquanto o povo de Deus não aprendeu a servir ao Senhor
da maneira adequada, eles foram rodando em círculos durante 40 anos, até morrer toda uma geração que não quis se submeter aos mandamentos, aos mitzvah do Senhor. E isso é triste. Talvez você esteja num deserto sentimental, emocional, e esteja se sentindo mal já durante um tempo. Talvez você esteja vivendo um deserto no seu casamento, nos seus relacionamentos, e você não sabe como sair disso. Talvez você pode sair disso aprendendo com Ele. O que o Senhor quer te ensinar através do deserto que você está passando? O que você tem de aprender para que esse deserto, que é passageiro, passe e você sirva ao Senhor da maneira correta? O que você tem que aprender? Deus queria ensinar o seu povo. Em Deuteronômio capítulo 8, o Senhor é bem claro com o seu povo. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida, mas antes de usufruir a promessa, antes de viverem as bênçãos do Senhor, há condições, há mandamentos. O Senhor deixou cerca de 613 mitzvot, mandamentos ao seu povo. E a partir do verso 1 do capítulo 8, o Senhor lembra eles disso. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento a vossos pais. Cumprir os mandamentos do Senhor é o sentido da vida. A obediência ao que o Senhor manda é o objetivo da nossa existência, pois a verdadeira vida prazerosa, próspera, só vem mediante a obediência ao Senhor. Jesus Cristo disse: porque chamais Senhor, Senhor, ou seja, porque clamam incessantemente e não fazeis o que eu mando. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. Jesus ensina isso. E a essência da lei é amar Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. Jesus disse: o que quereis que os homens vos façam, façais vós também a eles. Essa é a lei e os profetas. Muitas vezes nos esquecemos disso. Somos egoístas, avarentos e queremos viver uma vida abençoada se não praticamos os mandamentos do Senhor, se não vivemos como Jesus Cristo viveu. Há pessoas que clamam: poxa, o Senhor, e até clamam: Senhor, e ora, eu quero que a minha família seja feliz, eu quero ter paz com os meus parentes, eu quero ter um bom relacionamento com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos. Senhor, atue na minha vida. Mas em seus lares não agem como servos do Senhor, não respeitam as suas mulheres como a palavra do Senhor ensina, a amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Em casa não ensinam a palavra aos seus filhos. Em casa as esposas não amam os maridos da maneira que a palavra de Deus ensina e querem que a sua família seja transformada. Antes de usufruir a promessa, há mandamentos. Eu não estou dizendo aqui no que tange a salvação da alma. É pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Não há atitudes nem obras que possam comprar a salvação. Eu estou falando de vida. Viver nesse mundo é mediante os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor devem ser aplicados em nossas vidas, no nosso viver, no nosso proceder. E para o povo usufruir das bênçãos do Senhor, teve de cumprir os mandamentos. Quando o povo se corrompeu na terra prometida, passaram a ser dominados pelos povos que restaram. Não era a vontade de Deus que isso acontecesse, não era o sonho de Deus para o seu povo. Era para que o seu povo cumprisse os mandamentos, não se vendesse aos ídolos, mas que fossem fiéis ao Senhor. Mas o povo não manteve a sua crença, a sua fé no Senhor, e por isso outras nações os dominaram. E até hoje, o povo judeu ainda está com grandes dificuldades em reaver as suas terras, devido à desobediência aos mandamentos do Senhor.
E o texto continua: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O deserto tem lições. Deserto, que no hebraico é midbar, ou midbar, que vem da raiz hebraica dabar, que é palavra. Falou Deus a Moisés no deserto, como diz em Números. No local do deserto, no local de poucos recursos, o povo ouviu a voz de Deus. Então o deserto tem lições para as nossas vidas. E quanto antes você aprender, mais rápido esse deserto vai passar. Porque o deserto não é local de morada. O deserto não é local de se sedentarizar, de se fixar. Deserto é local de nomadismo, de passagem. Há pessoas que estão construindo edifícios de tijolos no deserto, porque não estão aprendendo com ele e estão se fixando, focando nas coisas desse mundo. Estamos nesse deserto que é um mundo de passagem. Nós temos que formar aqui somente tendas. A festa dos tabernáculos era para ensinar justamente isso, que esse momento é provisório, trazendo para hoje. Estamos vivendo um momento provisório. Iremos para a nossa terra prometida, a morada celestial. A nossa casa não é aqui, não é terrena, é uma casa celestial. E em breve estaremos com Jesus Cristo, encontraremos com Ele nos ares, diz a palavra do Senhor. Por isso, não construa edifícios aqui. Não se apegue demasiadamente às coisas dessa vida, porque você vai se entrelaçar de tal forma que você vai desejar menos a sua pátria celestial. A sua pátria não é aqui, a sua pátria é celestial, e há pessoas se entrelaçando e se prendendo com as coisas desse mundo. Deserto é local de passagem. E parece que, de maneira cíclica, a nossa vida nos leva a alguns desertos. Na minha vida, passei por isso. Toda vez que vinha uma nova fase, a gente sente, né, na nossa vida, aparece que há uma crise, um problema, uma dificuldade, e esses problemas é para que venhamos a aprender. Quando eu terminei a universidade, eu era bom aluno. Se tiver alguém da minha sala aí que estiver assistindo, eu era um bom aluno, era bom. E me formei, estudava muito. Só que quando eu terminei foi uma dificuldade terrível para conseguir emprego, e tentava aqui, tentava ali, dava um jeito, outra pessoa indicava, meu pai falava com um amigo, com um colega, e nada de acontecer, nada de vir o emprego. E eu entrei no seminário, sem um tostão furado, a PIB de Jardim Palmares me ajudando, pagando integralmente o meu seminário nessa época, sou muito grato a eles por isso. E nesse momento, um amigo do seminário disse para mim: será que Deus não quer que você aprenda algo nesse período? Será que Ele não quer que você aprenda alguma coisa nesse momento? E realmente, eu poderia ter um emprego e conseguir as coisas e dizer: eu consegui porque eu me esforcei, porque eu estudei, ou porque eu trabalhei muito. E eu observei que não é assim. Que na verdade nós devemos reconhecer como Davi: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns confiam na força do próprio braço, outros confiam na sua formação, mas nós que somos do Senhor, mencionamos o nome dele, pois é Ele que nos fortalece, Ele que nos faz vencer. E eu pude me lembrar disso, e hoje eu reconheço que a todo instante, que o pouco que eu consegui, eu não sou nenhum milionário, pouco que eu consegui, o Senhor me deu, e eu reconheço isso. E o deserto foi para mim, nesse momento, passei por vários outros desertos, de maneira cíclica, né? Vários outros momentos difíceis, mas esse deserto serviu para me humilhar, para me quebrantar, para me colocar no meu lugar, para eu não ficar me achando, para eu me render ao Senhor e reconhecer Ele em meus caminhos. Isso é uma ordenança para nós, reconhecer o Senhor em nossa trajetória. Então o deserto, segundo o Senhor, foi para humilhar o povo, foi para quebrantar o coração do povo, foi para provar o povo,
testá-lo, avaliá-lo. Nós temos de passar por provações. Ah, mas Deus não sabe de todas as coisas, Ele não sabe o coração ou o futuro, o que tem no nosso interior, sabe. Mas muitas vezes nós temos de descobrir isso também. O povo teve que ser testado, provado, para que ele soubesse se realmente ele queria servir ao Senhor. Se realmente a intenção do povo era se alinhar com os propósitos do Criador. Se eles queriam ser realmente povo de Deus. E muitas vezes o deserto nos assola, o deserto incide sobre nós, para que venhamos a saber se realmente somos firmes no Senhor. Porque é muito fácil servir a Deus quando tudo vai bem, na bonança, quando há muitos recursos, na opulência, na fartura, aí nós somos gratos, aí o Senhor é bom. E quando os problemas vêm? E quando o salário atrasa? Quando o desemprego vem? Quando a crise vem? Quando a doença vem e nos assola? Quando as mazelas vêm? Como nos sentimos? Será que nos alegramos com a tribulação? Será que agradecemos a Deus pelo momento que estamos vivendo, pelo deserto que estamos passando? Ou somos como o povo que ao deserto murmurava e reclamava: poxa, ser escravo estava muito melhor. Poxa, as cebolas eram mais saborosas. Olha, viver no Egito era uma maravilha, porque nos tirou de lá para morrer aqui no deserto. O deserto, querido, não é para te matar, é para te fortalecer. O deserto não é para castrar os teus sonhos, mas é uma preparação para você viver os sonhos e viver as promessas de Deus. Matricule-se no deserto, se renda à vontade do Senhor. Estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo um deserto, um isolamento social, uma pandemia. E nesse silêncio que muitas vezes nós ficamos, muitas pessoas estão se desesperando, entrando em depressão, com crise de ansiedade, há pessoas querendo se suicidar, mas os que são servos do Senhor devem aproveitar o silêncio para refletir, porque para o povo do Senhor o deserto é Midbar, lugar de encontro com a palavra. E é esse lugar que Deus quer te encontrar e quer falar contigo. Porque muitas vezes nós achamos que Deus vai falar no oásis, quando tudo está bem, mas muitas vezes Deus quer te ensinar no meio da tempestade, no meio da tribulação, no meio do deserto. Por isso, aceite. Você vai passar por isso e vai vencer, porque o Senhor estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não vai deixar a sua roupa envelhecer, nem seus pés incharem, mas Ele suprirá as suas necessidades mesmo no deserto. Ele vai fazer cair sobre você o maná, o pão do céu, e o nosso pão vivo que desceu do céu é Jesus Cristo. Nesse texto, ainda aqui no capítulo 8, o Senhor quer ensinar ao povo, para ele saber que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus, no versículo 3. E Jesus cita isso no deserto, ao ser tentado pelo diabo. O diabo oferece para Jesus coisas materiais. Olha, pelo teu poder, por que você não transforma essas pedras em pão? Mas Jesus cita esse trecho da Torá e fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse momento eu entendi na minha vida que esse isolamento social, esse momento de pandemia, foi para me ensinar que não só de coisas materiais vive o homem, não só de emprego, não só de trabalho, não só de shopping, não só de praia, não só de passeios, não só de tantas coisas de consumismo vive o homem. Mas o homem vive também de coisas espirituais, de tudo que provém do Senhor. Que você possa aprender do deserto que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que você ouça em Midbar a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, querido, querida.